Olá, muito boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos a este lugar. Estou muito feliz de estar convosco mais uma vez, nesta que é a quarta palestra desta série. E estou muito feliz também de estar com aqueles que estão a assistir em suas casas, em muitos lugares neste país, e não só neste país, mas também muito longe. Eu espero que estejam a assistir em sítios que estejam mais quentinhos do que aqui. Porque aqui dizem que já estamos na primavera, mas eu não estou a sentir. Ainda por cima, como não tenho camada adiposa, não posso sentir enquanto ela não chegar. Não vou ter calor enquanto não chegar o calor. Mas tenho uma mensagem para transmitir àqueles que estão mais longe. Essa mensagem está na Bíblia, em Efésios. Diz-nos o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, verso 13... Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E o apóstolo Paulo estava-se a referir, sobretudo, aos judeus e aos gregos. Jesus quebrou o muro de separação que havia entre judeus e gentios, pessoas de outras nações, mas também a fé em Jesus faz com que nós possamos estar perto, possamos estar muito perto uns dos outros, pela fé neste ser que morreu por nós, o nosso Deus que morreu por nós, e na sua palavra. Mas também, àqueles que estão aqui e que vieram a este auditório, eu quero muito especialmente saudar e dizer-vos que hoje vamos, neste lugar, falar acerca de um tema tão importante que eu não ouso falar nele sem pedir ajuda a Deus. Por isso, eu vou convidar-vos a se unirem a mim numa prece. Eu vou fechar os meus olhos, vou falar com Deus, e se o desejarem fazer, poderão acompanhar-me e dizer Amém no fim. Querido Pai, que estás no céu, está escrito, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E eu preciso que cumpras essa promessa na minha vida, na minha boca e no meu coração neste momento. Dá-me as palavras que mais deem glória a Ti e que possam trazer corações ao amor de Jesus Cristo. Amém. O nosso tema desta noite é: o mal vai mesmo chegar ao fim. As lágrimas de hoje serão alegrias amanhã. Será que o mal existe? Certamente, certamente. Um dos acontecimentos na história mundial em que podemos ver o mal foi a Segunda Guerra Mundial. Calcula-se que entre 50 a 75 milhões de pessoas perderam a sua vida na Segunda Guerra Mundial. Mas o pior foi que não foram apenas soldados a defender a sua bandeira, a defender o seu país, não foram apenas homens com artilharia pesada a matarem-se uns aos outros. Muitas destas mortes foram mortes de civis. E pior ainda, foi que 6 milhões, cerca de 6 milhões de mortes, foram de uma etnia só. O terrível Holocausto Nazi. Mais de 1 milhão de crianças judias perderam a sua vida. Aproximadamente 2 milhões de mulheres e cerca de 3 milhões de homens judeus perderam a sua vida. E nós vimos na última palestra quais eram as teorias, qual era a base filosófica, ou uma forte base filosófica que os nazis tinham para exterminar esta etnia. Hitler achava que Jesus não tinha realmente sido judeu, mas que era descendente da raça ariana, e Hitler sentia que tinha uma missão dada por Deus, ou pelo menos ele dizia isso, tinha uma missão dada por Deus para eliminar raças inferiores, sobretudo os judeus. E não só judeus, mas também muitos outros que eram os chamados Romani na altura, que nós conhecemos como etnia cigana, foram dizimados pelos nazis. E isto aconteceu em várias fases. Primeiro, anos antes ainda da Segunda Guerra Mundial, do início da Segunda Guerra Mundial, foram decretadas várias leis, sobretudo as leis de Nuremberg, que visavam que os judeus deveriam ser retirados da sociedade civil da Alemanha. Em seguida, eles foram levados para campos de concentração.
E nestes campos de concentração eles eram obrigados a fazer trabalhos forçados e a maior parte acabava por morrer porque estavam subnutridos, era-lhes dado apenas uma sopa, que era mais água do que sopa. Uma vez por dia apenas tinham direito a uma tigela de sopa num dos campos de concentração. Em 2 dos campos de concentração que eu li os relatos, era isso que acontecia. E morriam subnutridos, morriam doentes, por vezes morriam dos espancamentos a que estavam sujeitos. E então, à medida que os nazis iam conquistando outros povos, outros países, os judeus e os oponentes eram fuzilados em massa. Havia os chamados fuzilamentos em massa. Milhares de pessoas morriam assim, a sangue frio. Em seguida, foram decretadas leis que visavam que os judeus e outros povos também fossem colocados em guetos. Fossem colocados em bairros e em sítios onde esperavam por serem levados para campos, não de concentração, mas desta vez, campos de exterminação. Eram levados em comboios. À chegada a estes lugares, era-lhes dito que iam tomar banho. Aqueles que conseguiam sobreviver à viagem de comboio chegavam extremamente famintos, cheios de frio. E era-lhes dito, nós temos um café quente à vossa espera, a comida quente, vamos despachar isto depressa, vão tirar as vossas roupas, vamos-vos dar um banho. Passados alguns anos, as pessoas já sabiam para o que é que iam, mas no princípio eram enganadas desta forma. Era-lhes dado um sabonete e uma toalha e iam todos nus para salas que tinham escrito à entrada sauna ou banho e eram fechadas as portas e então era introduzido um gás tão mortífero que a maior parte das pessoas morria imediatamente, mas alguns, os mais resistentes, conseguiam lutar durante alguns minutos, mas passado 20 minutos todas as pessoas estavam mortas. E então as pessoas eram levadas para valas comuns. E nestas valas comuns eram deixadas ali. Mas antes de serem levadas para as valas comuns, alguém era encarregado de retirar os dentes de ouro que as pessoas tinham na boca. Todos os pertences dos judeus eram usados para financiar a guerra, mesmo os dentes de ouro que as pessoas tinham na boca. E a pessoa que estava encarregada de tirar estes dentes de ouro, caso ela falhasse e isso fosse descoberto, a pessoa era queimada viva. Eu li uma história que me deixou aterrorizado e eu não pude conter as lágrimas. É que os nazis faziam experiências com os seus prisioneiros. Os nazis, houve um médico, o seu nome ficou bem conhecido, Mengele, Joseph Mengele. Ele pegava em pessoas, em judeus, amputava-os, fazia-lhes várias operações, colocava-os em câmaras de pressão, congelava-os, pegava em crianças, injetava-lhes nos olhos químicos para tentar mudar a cor dos seus olhos. Eu li a história de uma senhora que cuidou de 50 destas crianças e que deu o seu testemunho depois da guerra. Chamava-se Vera Alexander. E ela contou que um dia este médico chegou e levou 2 gêmeos, um menino e uma menina, o Guido e a Ina, levou-os durante algum tempo. E quando eles voltaram, estas 2 crianças de 4 anos de idade, quando eles voltaram, estavam cozidos de costas a costas, cozidos um ao outro. As suas feridas deitavam pus. Eles gritavam de dia e de noite. E os pais destas crianças, desesperados, arranjaram alguma morfina e mataram os seus filhos para lhes aliviar as dores. Onde é que está Deus quando isto acontece? Se Deus é tão bom, se Deus é amor, como temos dito, como diz na Bíblia, e eu acredito, se Deus é amor, porquê tanto mal, tanto sofrimento, tanta miséria neste mundo? Porquê tanta guerra? Na segunda-feira passada, a nação israelita
observou 2 minutos de silêncio por causa do Holocausto nazi, para recordar os 6 milhões de mortos. E o primeiro-ministro, no domingo à tarde, quando começaram as cerimónias, falou, mas falou sobre guerra. Ele disse, numa clara alusão ao Irão, Netanyahu disse que cabe ao governo israelita impedir que aconteça um novo genocídio contra o povo judeu e garantiu: hoje não haverá mais um holocausto. Temos o poder, temos as armas para nos defender e não vão fazer o mesmo que fizeram connosco no passado. Nem observar a memória da morte de 6 milhões de pessoas. O ser humano é capaz de parar de falar em guerra. Onde é que começou a guerra? Onde é que começou o mal? Onde é que começou a violência? Onde é que começou este desejo de, pela força, levar a nossa avante? Por mais estranho e perturbador que possa parecer, a Bíblia diz que a guerra começou no céu. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos. Diz-nos Apocalipse, capítulo 12, verso 7. O Apocalipse, para muitas pessoas, é um livro misterioso, um livro esquisito, um livro que não convém muito ler, um livro que alguém deve compreender, mas certeza que não as pessoas normais. Meus amigos, eu sou normal. Quer dizer, não pareço, mas sou. Ouçam. O Apocalipse é um livro para toda a gente. A Bíblia explica-se a si mesma. Hoje vão ver claramente que estes símbolos estão identificados no Apocalipse. A Bíblia diz-nos quem é Miguel e a Bíblia diz-nos quem é o dragão. Diz-nos quem são os anjos de Miguel e diz-nos quem são os anjos que se revoltaram juntamente com o dragão. A Bíblia diz-nos que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos. E depois diz, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão. Reparem quem é. A antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Então, quem é o dragão? Quem é? Satanás, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Queridos amigos e amigas que estão a assistir hoje, a Bíblia ensina que houve um ser que se revoltou contra Deus. Esse ser, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, revoltou-se contra Deus e guerreou contra Deus. Uma das maiores armas que Satanás encontrou foi fazer com que a crença neste ser se tornasse ridícula. Muitas pessoas dizem assim, bom, eu acredito em Deus, mas no diabo não acredito. Eu acho que isso não existe. O diabo não existe. E é fácil chegar a esta conclusão porque nós crescemos desde pequeninos a ver os desenhos animados e até os filmes e até as telenovelas onde aparece assim uma vozinha de um lado a ser um anjinho e do outro a ser um demónio, não é? E aprendemos que o diabo deve ser vermelho, deve ter chifres e uma cauda e um tridente na mão. Mas isto está longe da verdade. Nada poderia estar mais longe da verdade. A Bíblia diz-nos quem é este ser e não é um ser horroroso assim vermelho, é um ser horroroso no seu caráter e não no seu aspecto. Reparem, a Bíblia diz-nos quem é. As profecias da Bíblia, no Antigo Testamento, dizem-nos claramente quem é este ser, de onde é que ele veio, o que é que aconteceu, porque é que ele se revoltou contra Deus. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. O que é um querubim? Bom, na Bíblia, no sentido mais geral, um querubim é um anjo. No entanto, neste livro de Ezequiel, onde é dada esta profecia, e no livro de Isaías e no livro do Apocalipse,
A Bíblia fala-nos de 4 anjos, 4 seres misteriosos, uma ordem mais exaltada de anjos que está à volta do trono de Deus, ao redor de Deus, que o adora de dia e de noite, sem cessar, uma categoria de anjos mais exaltada, e a Bíblia diz que destes anjos, Lúcifer era o querubim cobridor, o querubim ungido para proteger, o querubim escolhido para estar mais perto de Deus, para proteger o trono e a lei de Deus e a glória do caráter de Deus. Este ser era o anjo mais poderoso no universo, o anjo mais poderoso que Deus tinha criado. E diz, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, não é Deus, ele é um ser criado, foi criado, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus não criou Satanás. Uma vez um amigo perguntou-me, o que é que tu achas? Achas que Deus, de alguma maneira, fez com que surgisse o mal para nos ensinar a todos uma grande lição? Não. A Bíblia diz claramente, perfeito eras nos teus caminhos. Deus criou Lúcifer perfeito. Agora podemos perguntar, mas como é que um ser perfeito, que vivia num ambiente perfeito, ao lado de Deus, como é que ele fez uma escolha imperfeita? Como é que ele se revoltou? Meus queridos, se Deus pudesse ter criado um céu tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que ninguém pudesse fazer o contrário da vontade de Deus, então não era perfeito. A perfeição não significa a ausência de liberdade. Pelo contrário, só podemos ser felizes e só podemos ser perfeitos na noção de Deus se formos livres para escolher. E Deus criou Adão e Eva livres para escolher, como vimos na sexta-feira, no domingo passado. Deus criou Adão e Eva livres para escolher, e Deus criou-vos a vocês e a mim livres para escolher, e Deus criou os anjos livres para escolher. Os anjos são livres. Eles podem escolher a quem servir. E este anjo era livre, apesar de ser o anjo que estava mais perto de Deus. Aí está a maior prova de que Deus realmente nos criou livres, livres para escolher. Porque o anjo que estava mais perto, o anjo que tinha visto mais glória, e mais amor, e mais poder, e mais luz de Deus, escolheu. E Deus não o obrigou. Deus não o forçou. Meu querido amigo, minha querida amiga que estás aqui esta noite, Deus não te obriga a nada. Deus convida-te a aceitares o amor de Jesus. Deus convida-te a lhe dares o teu coração. Mas Deus não te obriga a nada. Deus é um Deus de amor, é um Deus de liberdade. Se removêssemos a liberdade, removíamos o amor. Se eu obrigar alguém a amar-me, eu não posso, de maneira nenhuma, ter o amor verdadeiro e sincero dessa pessoa, porque estou a obrigá-la. E o amor verdadeiro não obriga ninguém. Então ele era perfeito, mas achou-se iniquidade nele. Como é que isto aconteceu? Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. O que é que aconteceu? Multiplicação do teu comércio. Isto significa, está ligado à cidade de Tiro. Esta profecia inicialmente foi dada contra o rei de Tiro, o rei de uma cidade que era um inimigo, adversária do povo de Israel, e vemos claramente pela linguagem que não podia apenas referir-se a esse rei, mas foi uma profecia que tinha esse contexto. E Tiro era o quê? Era uma cidade marítima, uma cidade onde existia muito comércio. Eu nunca estive em Tiro, mas estive lá perto. E naqueles países, estive em 2 países lá perto, e naqueles países, quando nós vamos comprar alguma coisa, não é como aqui, quando eu vou à loja e digo, quanto é que é? São 50 euros. E eu tenho de dar os 50 euros e não posso reclamar se eu quero trazer aquilo que eu vou a comprar. Lá não é assim. Naqueles países, eles até aprendem a falar as línguas de todos os turistas. Eu estava a passear num desses países com a minha esposa e havia um que me falava em inglês, em francês, e depois quando percebeu que eu era português disse assim, oh, isto é uma pechincha, é uma pechincha.
Eles gostam de regatear. Aliás, eu tenho o dom de regatear. Se alguém precisar de um regateador, venha ter comigo. Eu não sabia, descobri este dom quando estava no Egito. Muito bem, mas pronto, era só uma parte. E consegui uma mala de 30 euros por 15 euros. Bom, de qualquer maneira, quando há muito regatear, às vezes vende-se gato por lebre. Não é? Há muita mentira envolvida às vezes. Lúcifer começou a conseguir para si o coração dos anjos de Deus com as suas mentiras, pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Profanaste os teus santuários. Lúcifer profanou o céu. Lúcifer começou a revoltar-se contra Deus num lugar onde nunca tinha havido uma mentira, num lugar onde nunca ninguém tinha pensado um pensamento mau contra Deus. Lúcifer começou a fazer isso. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti. Isto é uma profecia em relação ao final de Lúcifer. E te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Amigos, esta profecia, apesar de terrível, apesar de mostrar o que aconteceu no céu, mostra-me também que o mal vai chegar ao fim. Amém? O mal vai chegar ao fim. Deus vai destruir Satanás. Podemos dizer, mas se Deus já sabia que este ser iria causar tanto sofrimento, que a sua revolta iria causar milhões de mortes nesta terra, porque é que ele não destruiu logo Satanás? Bom, posso-vos fazer uma pergunta. Aos estudantes que estão aqui, eu também já fui e ainda sou estudante, no mês de julho vou para uma faculdade estudar. Reparem, se nós chegássemos à sala de aula e o professor dissesse, meninos, silêncio, e o Joãozinho estava lá atrás, não ouviu o professor, ou foi um bocado desobediente e continuou a fazer barulho com a sua mochila, e o professor chegasse ao pé dele e dava-lhe uma chapada tão grande, deslocava-lhe o maxilar, ele caía para o chão, quase meio morto. Acham que os outros alunos iam ficar calados de repente? Sim ou não? Acham que eles iam ficar calados? Sim ou não? Eles iam ficar calados. Eles iam fazer pouco barulho, de repente toda a gente se calava. Por ninguém queria dar uma chapada daquelas, não é? Pois bem, se Deus tivesse destruído logo imediatamente Lúcifer, os outros anjos poderiam continuar a obedecer a Deus, mas não por amor, mas por medo. Estão a ver? Deus não aceita um serviço forçado. Se tu estás aqui esta noite a ouvir estas palavras e te sentes forçado, se não queres, meu amigo, ninguém te obriga a estar aqui. Deus não aceita um serviço forçado. Deus não poderia ter milhões e milhões. A Bíblia diz no livro de Daniel e no livro do Apocalipse que há milhões de milhões e milhares de anjos à volta do trono de Deus. Deus não poderia ter um sequer que o servisse por medo ou forçado. Deus quer que todos o sirvam por amor, assim como quer que vocês e eu, seres humanos, possamos conhecer o seu caráter e inteligentemente compreender quem Ele é, e inteligentemente, racionalmente, mas também com a nossa emoção, com o nosso sentimento, com o nosso amor, escolher servi-lo a Ele, amá-lo a Ele e ser dele, porque Ele tem um plano para nós. Deus quer que neste grande problema que surgiu no universo, a raça humana esteja com Ele, a raça humana possa ser uma raça especial, uma raça que sofreu, uma raça que sabe por experiência o que é estar sob o governo de um tirano que se revoltou contra Deus, e a raça humana possa estar com Jesus e dizer, a sua morte é justa. Este ser que viveu durante não sabemos quantos milhões de anos com Deus, este ser que era puro e santo e perfeito, este ser que era o anjo mais poderoso de Deus, este ser merece morrer. As coisas que ele fez, as decisões que ele tomou, merecem a morte eterna. E no tribunal do céu, Deus tem um lugar para vocês e para mim, se quisermos ficar do lado dele. A Bíblia diz-nos, noutra profecia, em Isaías, capítulo 14, verso 12, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Daqui vem o nome de Lúcifer. Lúcifer é um nome latim, que é a tradução do grego e do hebraico, filha da alva, que significa Vênus.
a primeira estrela brilhante que aparece na manhã, que não é uma estrela, mas um planeta, como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. O Salmo 48 explica esta profecia e diz que as bandas do lado do norte é o Monte Sião, o monte de Deus, o Deus verdadeiro, o governador, o legislador, o ser que criou e que governa todo o universo. Lúcifer quis estar nessa posição. Lúcifer quis usurpar o trono de Deus. Lúcifer quis não o caráter de amor de Deus, mas o poder de Deus e a adoração que os anjos davam a Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser como Deus. Não como Deus no seu amor, mas como Deus no seu poder. Como Deus na sua posição de receber a adoração dos outros anjos. Agora podemos perguntar, ok, mas isto era um problema lá no céu? Deus teve lá um problema com os seus anjos no céu? O que é que nós temos a ver com isso? Porque é que Deus o mandou para cá para nos atormentar? Não foi assim. Não foi assim. Nós vimos no domingo passado que Deus criou este mundo com amor. Tu e eu fomos criados com amor para amar. Mas o amor, para ser amor, precisa, já disse aqui esta noite, uma palavra que começa com L, liberdade. E Deus deu a Adão e Eva a mesma possibilidade de pecar se eles quisessem pecar, de se afastar dele, fonte da vida e da pureza e do bem, se quisessem. E diz-nos a Bíblia, ora a serpente, e nós sabemos quem é a serpente, a antiga serpente, Satanás usou um animal para servir de médium. Ora a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim. O diabo procura sempre mostrar Deus numa linguagem negativa e como um ser tirano que está lá em cima, pronto para nos bater e nos castigar se fizermos mal. Então Deus disse, não podem comer nenhuma árvore do jardim. Só pôs lá uma palavra, mas alterou completamente o sentido de Deus. Aquilo que Deus disse. Deus disse, vocês podem comer toda a árvore que está no jardim, só não podem comer de uma. Mas Lúcifer apresenta um quadro de Deus como um ser tirano e diz, vocês não podem comer de nada, não é? Coitadinhos, vocês não podem fazer nada. Muitas pessoas dizem dos cristãos, tu não podes fazer isto, tu não podes fazer aquilo, tu não podes fazer aquilo. Meus queridos amigos, em Cristo há liberdade. Em Cristo eu posso fazer muitas coisas que aqueles que estão amarrados por Satanás não podem. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim, podemos comer, comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Não há cá nada disso de morte. Não, ninguém morre. Atenção, vamos lá com calma. Querem ver o que é que vai acontecer? Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sereis como Deus. Este foi o grande engano. Lúcifer quis estar na posição de Deus e o vírus com o qual ele infectou a humanidade foi este orgulho. Este desejo de independência. Da minha vida, quem sabe sou eu. Deus está lá no céu, o diabo está lá no inferno e quem manda no meu nariz, o dono do meu nariz sou eu. Sereis como Deus. Tu consegues. Tu podes. Tu és capaz. Tu és forte. Tens a força dentro de ti. A mensagem da Bíblia é contrária. Diz-nos que Deus existe. Ele nos ama. É um ser exterior a nós, mas quer estar dentro de nós e quer ajudar-nos, sim. Mas sem Ele não podemos fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Lúcifer infectou a humanidade com este vírus mortal do pecado, com este desejo de independência de Deus. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, diz Gênesis, capítulo 3, verso 6. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido. E ele comeu com ela. E foi aqui que nós deixámos entrar, que a humanidade deixou entrar um poder, um ser maquiavélico,
com um terço. A Bíblia diz-nos que ele conseguiu enganar um terço dos anjos de Deus. Agora diga uma coisa, façam uma conta comigo. Quem é que é bom a matemática aqui nesta sala? Façam uma conta comigo. Um terço de milhões e milhares de milhares, quanto é que é? Quanto é que é um terço de milhões e milhares de milhares? Quanto é que é? Quanto é que é? São milhões e milhares de milhares, não é? Ainda bem que esta conta é fácil de fazer, senão eu não conseguia. São milhões e milhares de milhares, amigos. Eu acredito que os anjos que se revoltaram com Satanás e que estão neste mundo são mais do que os habitantes humanos deste planeta. Nós não os vemos, mas não quer dizer que eles não estejam cá. Quem é que faz os acidentes na estrada? Quem é que faz com que a natureza esteja perturbada? É verdade que somos nós, mas não somos sozinhos. Quem é que faz com que os homens decidam fazer guerras? Quem é que coloca o ódio no coração dos homens? Quem é que coloca a violência no coração de maridos que batem nas esposas? Quem é que entra pelos lares e destrói as famílias? Milhares e milhões de milhões de seres mais inteligentes do que nós, mais fortes, mais poderosos do que nós, que nos querem fazer mal. Louvado seja Deus, que há 2/3 que não se revoltaram. E esses 2/3 são a razão de vocês e eu estarmos aqui, porque nos protegem e Deus envia-os com missões de misericórdia, de proteção, de bondade a esta terra, por causa do que Jesus fez na cruz por nós. Podemos ainda receber as bênçãos de Deus, porque senão já estaríamos todos destruídos. A Bíblia diz-nos, o apóstolo Paulo escreveu, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amigo e amiga, tu que estás aqui esta noite, neste auditório, tu que estás a assistir em casa, se há uma coisa que o diabo não quer que tu aprendas, é que ele é real. Ele existe. E ele engana todo o mundo. Quem te disse a ti que não te enganou a ti? Desculpa falar-te assim, mas eu não posso falar de uma maneira diferente daquela que diz a Bíblia. E a Bíblia diz que ele engana todo o mundo. A Bíblia diz que ele é mais inteligente do que nós. A Bíblia diz que é um ser poderoso, lindíssimo. O anjo mais poderoso que Deus criou. E só há um ser que nos pode libertar das suas artimanhas e dos seus enganos. Deus não deixou Adão e Eva sem esperança. Deus não te deixou a ti e a mim sem esperança. Deus prometeu um libertador. A Bíblia diz-nos que Deus amaldiçoou a serpente, ou seja, amaldiçoou Satanás que estava a usar a serpente, e nessa maldição Deus decretou a sua morte e disse-lhe como é que ele iria ser esmagado e como é que a humanidade iria ser libertada. Numa profecia escrita por Moisés, há 1500 anos antes de Cristo, há 6000 anos atrás, Deus disse, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu não percebo muito de serpentes, mas desde pequenino o meu avô, que é agricultor, ensinou-me, para matar uma cobra, o que é que tu tens de fazer? Esmagar a sua cabeça. É esta a razão pela qual a profecia dizia que apesar deste libertador, apesar do Messias ser ferido, seria ferido no seu calcanhar, ele iria esmagar a serpente, para ferir Satanás de morte e para o destruir para sempre. Jesus teria de sofrer. O libertador, o Messias, teria de ser ferido pela serpente, mas não morreria. Nessa sua morte na cruz, ele venceria, ressuscitaria depois e feriria a cabeça, esmagaria a cabeça de Satanás. Esta profecia, dita por Deus a Eva, a Adão e à serpente há 6000 anos atrás, está a realizar-se. Realizou-se sobretudo na vinda de Jesus, na sua morte na cruz, e realizar-se-á na breve vinda de Jesus. Vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo numa das palestras, não podem faltar. Quem é o libertador? Quem é o Messias? Quem é o único que nos pode libertar dos poderes de Satanás? Lembram-se do princípio? Eu disse-vos que havia símbolos no Apocalipse. Nós já descobrimos quem é o dragão, mas havia lá outro nome. O dragão estava a guerrear contra quem? Contra quem? Contra quem? Contra Miguel. Miguel!
Muitas pessoas dizem, bom, Miguel é um arcanjo, deve ser o chefe dos anjos, deve ser um anjo muito bonito, muito poderoso, com umas asas muito bonitas. Miguel é o centro da vossa esperança e da minha esperança. Miguel é o nome de Jesus antes da sua encarnação. Jesus já existia com o Pai. A Bíblia diz-nos, em 5 passagens distintas, que Miguel é aquele que é como Deus. É esse o significado do nome. Michael vem do hebraico. Quem é como Deus? Lembram-se do que é que Lúcifer queria? Subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele quis ser como Deus, mas não no seu caráter, no seu poder, na sua autoridade. Jesus, que sempre esteve com o Pai, que era Deus Ele próprio, é verdadeiramente como Deus. Esta é a grande questão do grande conflito. Jesus, quem é como Deus? Nestas 5 passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento, escritas por Daniel, escritas por Judas, não o que traiu de Jesus. Jesus tinha 2 discípulos chamados Judas. Houve um que escreveu um livro bíblico, pequeníssimo, uma página apenas. No verso 9 fala sobre Miguel e Apocalipse 12, verso 7, como nós lemos no início, fala sobre Miguel. Em todas estas passagens, Miguel luta contra Satanás e Miguel vence Satanás. Amém? Jesus é poderoso para vencer. A Bíblia diz-nos que há uma grande guerra. A Bíblia diz-nos que há um grande conflito. A Bíblia diz-nos que há invisível, mas tão real como o ar que nós respiramos, uma batalha cósmica pela tua mente. Pela tua mente. É o que Satanás quer fazer, é conseguir a tua mente. Muitas pessoas acham que não estão sob o domínio de Satanás porque não falam nele, não gostam de ouvir sobre ele e não o escolheram a ele. Mas sabem que mais? Não precisamos de o escolher a ele. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor entra pela porta. Ou seja, Jesus bate à porta e pede licença para entrar. Cristo nunca vai reinar num coração que não se abra, que livremente, voluntariamente não diga, meu Deus, eu quero-te a ti. Mas Satanás não é assim. O capítulo 10 de João diz-nos que o ladrão vem para roubar, para matar, para destruir. E não entra pela porta. Satanás tenta de várias maneiras levar a humanidade para o seu lado. Não precisas declarar do lado de Satanás, mas estás a ver e a ouvir as coisas que ele gosta. Se gostas de violência, se gostas também de rancor, se gostas de ódio, se gostas de ser egoísta e orgulhoso, meu querido amigo, minha querida amiga, não é Jesus que está a reinar no teu coração. Nós temos uma escolha a fazer e esta noite eu vou convidar-vos a fazerem essa escolha. Há 2 poderes em conflito no universo. Um poder é o poder de Deus. O outro poder é o poder de Satanás que se revoltou contra Deus, um anjo caído. A Bíblia diz-nos que Lúcifer era um ser criado e quis exaltar-se até à posição de Deus, mas que Jesus, que era o Filho de Deus, a Palavra Eterna, Emmanuel, Deus conosco, desceu desde o trono de Deus até à terra e humilhou-se. A Bíblia diz-nos, o apóstolo Paulo escreveu, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esta palavra servo pode ser traduzida por escravo. A morte na cruz era dedicada aos escravos, aos servos, às pessoas mais baixas da sociedade. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Este ser, este Jesus, é o que está hoje a bater à porta do teu coração. Deixa-me entrar. Deixa-me tornar-te manso e humilde como eu sou. E deixa-me libertar-te do poder de Satanás que escraviza cada ser humano que não se entrega a mim. A Bíblia diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte
estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A pior coisa que o diabo pode fazer é matar-te. Mas é só isso que ele pode fazer. É só isso que ele pode fazer. A Bíblia diz-nos, talvez o verso que vocês mais vão ouvir nestas palestras, o verso que resume toda a Bíblia. A Bíblia diz, porque Deus, podemos dizê-lo juntos, eu sei que há muitos que sabem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que acredita em Jesus, mesmo que morra, viverá, terá a vida eterna. Jesus prometeu. Nestas palestras nós vamos descobrir exatamente como é que isso vai acontecer. Não é uma esperança etérea. Não seremos uns fantasmas a voar por aí. A Bíblia dá-nos uma esperança muito mais forte, muito mais lógica do que isso. Venham ouvir, mas saibam que não precisamos ter medo da morte. O diabo pode fazer muita coisa contra os discípulos, contra os seguidores, contra os fiéis de Deus, mas a única coisa que ele pode fazer é torturar-nos e matar-nos. Ele não pode tirar-nos a certeza da vida eterna com Deus. Jesus disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu por nós naquela cruz. E todos os que tiverem fé nele podem também vencer com Cristo. Amém? E saibam, amigos, saibam que esta vitória que Jesus alcançou na cruz não foi apenas por nós, foi pelo universo inteiro. Foi pelo universo inteiro de seres inteligentes, milhões e milhões, milhares e milhares, precisavam de perceber o que é que estava no coração de Deus. Pouquíssimo tempo antes da morte de Jesus na cruz, Jesus exclamou, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Naquela cruz, os anjos perceberam finalmente quem Deus é e quem Satanás é. Eles perceberam finalmente que as acusações que Satanás tinha feito contra o governo divino eram falsas. Lúcifer acusou Deus de ser um tirano, de lhes impor leis, e os anjos não precisavam de viver assim, submissos a leis. Lúcifer acusou Deus de ser ao mesmo tempo alguém que não era justo, porque se alguém pecasse, ele ia perdoar em vez de fazer com que a pessoa pagasse pela pena do pecado. No entanto, Deus, na cruz do Calvário, encarnado na forma de um homem, rejeitado, abandonado por toda a humanidade, pelos seus próprios discípulos, Deus, encarnado na forma de um homem, revelou que no seu coração Ele decidiu sofrer para que nós pudéssemos viver. Ele decidiu sofrer para que o universo inteiro pudesse ter a sua segurança perfeita durante toda a eternidade. E Jesus disse, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos atrairei a mim. Jesus está a atrair-te esta noite. Jesus está a atrair-te a ti que estás a ouvir estas palavras lá em casa. Jesus está a dizer, vem a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei a servir-me. Coloquem-se ao meu serviço. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia diz-nos, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Deus dá-nos uma fé, uma esperança, uma força que nos permite enfrentar as maiores aflições, as maiores tribulações e ter a certeza da vida eterna. Por isso, alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Os anjos perceberam a história do grande conflito. Ao olhar para a cruz, perceberam como nunca antes aquilo que Satanás faria se ele pudesse. Se Satanás pudesse, ele destruiria o próprio Deus, porque assim que encontrou Deus feito homem, fez tudo por tudo para o matar. Os anjos perceberam o caráter de Satanás e os anjos perceberam o caráter de Deus e agora alegram-se por saberem que a destruição de Satanás está assegurada. A destruição de Satanás é justa. Deus vai acabar com o mal para sempre. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira
sabendo que já tem pouco tempo. Podemos dizer, como é que tem pouco tempo? Pastor, como é que ele tem pouco tempo? Jesus morreu há 2000 anos. A humanidade já vivia há milénios nesta terra. Ele sempre a fazer o mal. Como é que ele tem pouco tempo? Se em 2000 anos ele fez tanto mal. Repara, o tempo na eternidade não se mede como nós o medimos. Deus criou Lúcifer para viver eternamente. Deus criou este ser para viver eternamente. E Deus vai destruí-lo. E Ele sabe disso. E por isso está a tentar levar o maior número possível para ferir o coração de Deus e para fazer com que os seus próprios planos malignos possam triunfar. Reparem, a Bíblia diz-nos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti, firmes na fé, pela fé em Jesus. Podes vencer, podes resistir a Satanás, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amigos, há uma promessa na Bíblia que eu gosto de repetir e repito vezes sem conta. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que podemos dizê-la juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Digam vocês, se Deus é por nós, amigo, se estiveres unido a Deus através da morte de Jesus, se aceitaste Jesus como o teu Salvador, se te entregaste a Ele, sabe que podes vencer firme nessa fé. Lúcifer não terá poder sobre ti, o diabo não terá poder sobre ti, se estiveres agarrado a Jesus. Jesus disse aos judeus que acabaram por o matar, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Os líderes judaicos estavam a planear a morte de Jesus, e Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Só há dois reinos espirituais no universo. Ou estamos sob a influência de um, ou estamos sob a influência do outro. E temos de escolher. A escolha é nossa, a escolha é vossa e a escolha é minha. Temos de escolher. Há 2000 anos atrás, estes homens conseguiram fazer com que Jesus fosse preso. Preso numa madrugada fria, perto de Jerusalém. Preso, amarrado. Mesmo depois de amarrado, Jesus ainda curou a orelha de um servo a quem Pedro, o discípulo, tinha cortado a orelha. Mesmo amarrado, Jesus tratava com amor, com respeito, com carinho as pessoas que o estavam a maltratar. Jesus foi esbofeteado. Jesus, vamos ver amanhã o que ele sofreu naquela cruz. E antes de ser crucificado, a multidão tinha uma escolha a fazer. Pilatos, o governador romano, tinha por costume, era um hábito bem estabelecido, soltar um preso. Era-lhes necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma dizendo, influenciados, diz-nos a Bíblia, pelos sumos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, pelos escribas e anciãos, fora daqui com este, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Jesus disse que Satanás foi homicida desde o princípio. Ou seja, na história da cruz, naquilo que estava a acontecer, não só os anjos tinham uma escolha a fazer, mas também a humanidade. A humanidade tinha uma escolha a fazer. Ou Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ou Jesus, aquele que te quer dar a vida. Ou Jesus, aquele que morreu por ti naquela cruz. Ou Jesus, aquele que te quer tirar os maus hábitos e te quer dar uma vida nova. Ou aquele que é homicida. E que por muitos tesouros, por muito dinheiro, por muitas riquezas que te dê, no fim, tirar-te-á a vida. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Amigo e amiga, se esta noite escolheres seguir a Jesus,
se esta noite escolheres entregar-lhe o teu coração e lhe pedires, liberta-me do poder do mal, talvez a tua vida não será fácil, mas podes ter a certeza que tudo o que enfrentares esta noite e tudo o que enfrentares em todas as noites escuras da tua vida, tudo isso acabará por ser usado por Deus para o teu bem. E vais ser vitorioso com Jesus um dia no céu. A Bíblia diz, porque tenho para mim, disse o apóstolo Paulo, por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Talvez estejas a chorar esta noite. Talvez esta noite te diagnosticaram, ou há pouco tempo atrás diagnosticaram-te um tumor maligno no teu corpo. Se calhar a tua família está a desintegrar-se. O teu casamento está por um fio. Ou se calhar já não está. Se calhar o teu melhor amigo traiu-te. Se calhar a tua melhor amiga abandonou-te no momento em que mais precisavas dela. Jesus compreende essa dor, compreende todas as dores. Se calhar há um hábito que te está a escravizar. Jesus quer libertar-te. Jesus quer abençoar-te. Jesus quer consolar-te. Aqueles que choram nesta terra, que choram pelas coisas más que lhes fazem e que choram pelas coisas más que eles próprios fizeram tentados por Satanás. Esses serão consolados. Esses serão consolados. Se calhar perdeste alguém que te amava e que a quem tu amavas e a morte separou-vos. Deus vai consolar-te se entregares o seu coração, se entregares o teu coração a Ele. Em 2006, um amigo meu chamado Carlos Graça perdeu o seu emprego. A sua empresa teve dificuldades, é uma coisa que está a acontecer muito agora, mas também aconteceu em 2006. Perdeu o seu emprego. Foi de férias com a sua família para Lisboa, ele vive em Coimbra. Foi de férias com a sua família para Lisboa. E foi-lhe diagnosticado um tumor num peito. É algo mais frequente nas senhoras, mas saibam que também acontece aos homens. E passados muitos meses, eu soube da história, comecei a pedir a Deus que o ajudasse, que lhe desse força. E passado alguns meses, eu sabia que ele estava a fazer quimioterapia, radioterapia, são tratamentos terríveis. E eu liguei-lhe, arranjei coragem, não sabia o que é que lhe havia dizer. Pedi, meu Deus, dá-me as palavras, o que é que eu lhe vou dizer? Arranjei coragem de alguma maneira e liguei-lhe. Sabem que mais? Eu queria animá-lo, mas ele é que me animou a mim. Ele contou-me a sua experiência. Ele disse-me que era uma sexta-feira. Uma sexta-feira, o dia em que ele soube que tinha um tumor no seu corpo. Uma sexta-feira escura, uma sexta-feira fria, uma sexta-feira de dor para ele no seu coração. Uma sexta-feira em que ele foi para a cama desfeito, mas antes de se deitar ajoelhou-se e disse, meu Deus, eu estou nas tuas mãos, faça-se a tua vontade, ajuda-me. Eu não compreendo, não sei porque é que me está a acontecer isto tudo, perdi o meu trabalho e agora perdi a minha saúde, não sei o que é que vem pela frente, mas meu Deus, eu entrego-me a Ti. Na manhã seguinte, ele abriu um aparelho eletrónico no qual ele costuma ler um livro devocional e a leitura para esse dia, tinha como texto bíblico para meditação este texto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele leu em seguida, há esperança no desespero, há júbilo pela manhã, embora existam sextas-feiras escuras, muito escuras, a ressurreição mostra-nos um novo e glorioso dia. Era numa sexta-feira que ele tinha sabido o resultado do seu exame. A ressurreição mostra-nos um novo e glorioso dia. O Cristo ressuscitado quer fazer uma coisa nova na tua vida. Tu podes ter perdido a esperança. Tu podes estar a experimentar uma profunda tristeza. Tu podes, reparem o que ele leu, tu podes estar a enfrentar o diagnóstico de um tumor maligno. O Cristo ressuscitado sabe. Ele entende, Ele está vivo e do santuário celestial envia-te uma mensagem de ânimo. Amigos, o Carlos
agarrou-se a esta certeza da fé, de que Deus estava a falar com ele. No dia em que eu lhe liguei, ele é que me animou a mim. Ele disse: Daniel, é verdade que é duro, sobretudo para a minha família, mas eu tenho a certeza que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu já lhe disse: Senhor, se é agora a hora, então leva-me, eu estou pronto. Tu é que sabes o que é o melhor para mim. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero confiar em ti. E Deus usou para animar-me a mim, que estava a quilómetros de distância, no Alentejo, no Baixo Alentejo. Eu que o queria animar, Ele é que acabou por me animar a mim. Todas as coisas que te acontecerem, se estiveres com o teu coração nas mãos de Jesus, todas as coisas contribuirão juntamente para o teu bem, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esta noite, vocês vão ouvir algo especial. E ao ouvirem o que vão ouvir, ao ouvirem esta música, à medida que o Carlos canta, eu peço, eu suplico em nome de Deus, que escolham colocar a vossa vida do lado de Jesus e lhe peçam: Senhor, liberta-me do mal, porque eu quero ser teu eternamente. Amém. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: oh, vem meu piloto ser, oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importas com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma está ferida pelas ondas da aflição, volvo olhar ao meu piloto e este canto escuto então: oh, não temas, estou contigo, teu piloto até o fim. Não te importas com o perigo, eis a mão, confia em mim. Amém. A mão de Deus está estendida para ti esta noite. Será que há alguém aqui nesta sala e aqueles que estão a assistir em casa gostaria também de estender a mão e dizer: Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu quero colocar a minha vida e o meu coração nas Tuas mãos. Eu quero ser Teu, somente Teu. Eu quero ser liberto das artimanhas e dos enganos de Satanás. E quero servir-te a Ti
eternamente. Alguém? Posso ver as mãos? Alguém gostaria de dizer, Jesus, eu quero-te a ti. Eu vou orar pela vossa decisão. Querido Pai que estás no céu, muito obrigado porque nos revelas de forma tão clara na Bíblia quem tu és, quem é o teu Filho Jesus e quem é este ser que faz tanto mal nesta terra, que tu com muito sacrifício tens suportado, mas que destruirás muito em breve. Eu quero pedir-te que ajudes, que abençoes a decisão de cada alma aqui nesta sala e de cada pessoa que está a assistir a esta transmissão online e que vai ouvir esta gravação depois. Querido Pai, que a cada um dês a certeza do teu braço e da tua mão poderosa a proteger a sua alma. Que a cada um e a cada uma dês a certeza de que estão nas tuas mãos e de que ninguém os pode arrancar das tuas mãos. Muito obrigado, Pai, por nos teres ouvido e por nos abençoares e libertares do mal. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, por hoje cheguei ao fim, mas gostaria de dizer-vos que temos uma esperança maravilhosa. A esperança de que o mal terminará, não se levantará por duas vezes a angústia. E por causa disso, porque Jesus venceu naquela cruz, tu podes começar de novo. Amanhã o tema é, tu podes começar de novo. Jesus Cristo morreu por ti. Uma boa noite, que Deus vos abençoe.